em atendimento ao comunicado público no DCM número 009, de 14/1/2021, nas folhas 23, dou por aberta a reunião da Comissão de Representação instituída pela Resolução número 10.384, de 2021, com a finalidade de acompanhamento das ações de retorno às aulas presenciais na rede municipal de ensino do ano letivo de 2021 e a estruturação do calendário de reposição das aulas relativas ao ano de 2020, com a presença dos representantes de entidades, sindicatos, grupos, fóruns, movimentos de educação da cidade do Rio de Janeiro. Esta comissão é constituída por mim, presidente Márcio Santos, pelo vice-presidente Vitor Hugo, segundo vice-presidente Valdir Brazão, relator, vereador Tarcísio Mota. Os membros Átila Nunes, Chico Alencar, doutor Jairinho, Marcos Braz, Pedro Duarte, Raimon, Tânia Bastos, Thaís Ferreira e Wellington Dias. Vou proceder à chamada dos senhores vereadores. Vereador Vitor Hugo. Presente. Vereador Valdir Brazão. Presente. Vereador Tarcísio Mota. Presente. Achei que o quórum tinha ido embora. Vereador Átila Nunes. Vereador Chico Alencar. Vereador doutor Jairinho. Vereador Marcos Braz. Vereador Pedro Duarte. Presente. Vereador Raimon. Presente. Vereadora Tânia Bastos. Presente. Vereadora Thaís Ferreira. Vereador Wellington Dias. Então, vamos dar por aberto. Eu vou passar já a palavra para os senhores representantes das entidades, um tempo de 5 minutos. É isso? 5 minutos estabelecido. E aí eu preciso só que a nossa assessoria marque o tempo. Vamos começar com a senhora Maria Eduarda Quiroga Fernandes, não sei se está presente, do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CEP. Está presente? Tô aqui. Vocês me ouvem? Isso. 5 minutos para a senhora falar sobre esse tema. Tá, eu vou controlar meu próprio tempo aqui junto com vocês. Só um segundo para poder abrir aqui. Eu não sabia que eu ia começar, então não tinha deixado pronto. Só porque aí facilita. Pronto, vou começar agora. Bom, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer a oportunidade e esse espaço da gente estar conversando sobre a reorganização da educação no município do Rio de Janeiro. Nós, do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, entendemos a importância, sem dúvida, da gente pensar o retorno às aulas, mas, sobretudo, de forma segura, como o CEP insistiu em todo o ano de 2020, não era possível pensar em retorno presencial enquanto não houvesse vacina, porque escola é espaço de contato, de interações, e, portanto, as possibilidades de contaminação, de aumento de contaminação, seriam muito grandes, e onde aconteceu o retorno presencial nesse período, isso se confirmou. E nós não falávamos isso sozinhos, falávamos juntos com outras entidades. Acontece que também sabemos que o ano letivo remoto de 2020, de fato, foi um apagão na educação pública do Rio de Janeiro. Então, isso nos coloca mais uma responsabilidade, que é pensar como vamos dar conta dos conteúdos referentes ao ano letivo de 2020, assim como aos de 2021. Continuamos afirmando que o retorno presencial só é possível após a vacinação de todos e todas da comunidade escolar. Responsáveis, professores, secretárias escolares, merendeiras, agentes de educação infantil, agentes de educação especial, agentes educadores, enfim, todos e todas que circulam numa escola. Mas, para além disso, nós temos uma série de preocupações que eu fui, inclusive, levantando com os meus companheiros e companheiras das regionais do nosso município. Então, muitas escolas que houve retorno das equipes administrativas nesse início de ano
se depararam com a falta de controladores de acesso, ou seja, de porteiros. A higienização dos ar-condicionados não aconteceu, assim como a própria limpeza das escolas está muito carente. A questão das janelas que não abrem, principalmente em CIEPs, porque estava no processo de climatização, muitas nem concluíram o processo, mas também não tem mais ventiladores, por uma série de razões, entre elas, inclusive, furto, a gente sabe. Tem muitas unidades que o mato cresceu e há uma invasão de animais como gambás, gatos, cupins, mosquitos, que a gente precisaria cortar esse mato e dar uma cuidada nas escolas. Não dá para simplesmente achar que é possível um retorno. Quer dizer, a gente está falando que tem que vacinar, mas isso não é a única coisa que tem que fazer para que seja possível o retorno presencial. É um pouco essa a nossa preocupação também. Como a gente tem visto, não dá para a gente imaginar que vacinou pode voltar a ser como era antes. A gente precisa, de fato, pensar um novo normal. Nesse sentido, a gente precisa debater o quantitativo de alunos por sala de aula. E isso vai implicar diretamente na relação do número de professores também que a gente tem na nossa rede, sabendo que ela já era deficitária. E aí eu quero chamar a atenção que a gente tenha o debate das migrações e das duplas regências, um desânimo de profissionais de pegar dupla regência, posto que muitos de nós, e eu me incluo, não recebemos nada de 13º ainda, não temos previsão para receber o 13º. Nós não estamos sabendo como vai ser a reorganização do nosso quadro de horários, né? Posto que não teremos mais recreios nas turmas. O material escolar, questão de biossegurança, né? Não é possível pensar que vai se levar material para a escola, como é que vai higienizar o material vindo de casa, e aí isso acontece principalmente nas turmas dos menores, da educação infantil, onde, inclusive, a gente precisa pedir uma reunião para ver a questão das concursadas que estão lá aguardando para serem convocadas. Queríamos saber a possibilidade dos trabalhos com Multirio, para as aulas remotas, né, na produção de materiais, a questão da internet liberada tanto para estudantes quanto para profissionais, para que a gente possa fazer o que for de remoto, e também a necessidade da capacitação. Importante a gente lembrar, mais uma vez, nosso 1/3 extraclasse, que já era difícil a garantia dele em muitas situações, me parece hoje, ainda sem o recreio, que fica ainda mais complexo esse debate, precisamos, e ele é lei, tem que ser garantido, porque mais ainda está difícil pensar como que a gente vai dar conta dos conteúdos e precisamos, portanto, planejar muito. A organização do quadro administrativo também não está clara. A questão da merenda, haverá merenda? Qual é o tipo de merenda que vai ser oferecida? Como será a distribuição? Usaremos os refeitórios? E uma coisa muito importante, se a gente tem que pensar uma diminuição da circulação dos profissionais, é importante que a gente tente colocar, seja as duplas regências ou as 2 matrículas, de quem tem 2 matrículas, numa mesma unidade escolar, que as pessoas não circulem tanto pela cidade, que elas fiquem a maior parte do tempo no mesmo lugar, para que a gente possa, de fato, pensar um retorno seguro e com garantias para a vida de todos e todas. Nós do CEP reafirmamos a necessidade da gente, inclusive, pensar as estratégias pedagógicas. Faremos um seminário nosso agora, quarta e quinta, para avançar nesse debate entre nós, mas é fundamental a gente ter momentos com o conjunto da categoria para fazer esse debate também das pautas pedagógicas, e, por isso, não podemos, de forma nenhuma, deixar para segundo plano o debate de 1/3 extraclasse, desde já. É isso, obrigada pelo espaço e pela participação. Obrigado, Maria Eduardo. Só peço às instituições, eu sei que o tempo é um pouquinho curto, mas nós temos 12 instituições, mais os vereadores ainda, então, só para a gente tentar concluir dentro do tempo. Tá bom? Agora, com a palavra, o senhor Elson, do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro, Simpro. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, a todas que estão aqui presentes nesse debate importantíssimo e que ainda bem está sendo feito de maneira, vamos colocar assim, antecipada, mas um pouco em cima da hora, né? Porque o início do ano letivo está previsto agora, para fevereiro, né? 8 de fevereiro, não só na rede pública, como também na rede privada. Com relação à rede privada, eu acho que a Duda deu uma boa a explanação em relação a toda a situação que a rede municipal vem passando, mas eu quero frisar, não sei se todos os vereadores que estão aqui nessa nosso debate hoje, né, se todos conheceram bem o que aconteceu no ano passado, a luta que foi dos profissionais de educação e dos responsáveis também
responsáveis que não queriam o retorno das aulas presenciais de maneira atabalhoada e de maneira precipitada, como aconteceu colocado pelo prefeito César Maia, pelo prefeito Crivella, tá? Onde o prefeito Crivella simplesmente disse para as escolas privadas: abra a que quiser abrir, abra a que achar que tem condição de abrir. Não houve nenhuma fiscalização nas escolas privadas em relação à questão de protocolos. E, principalmente, o que nós observamos foi, no primeiro momento que as escolas começaram a abrir, os professores, os profissionais de educação da rede privada se contaminaram com os alunos que já estavam também contaminados e contaminaram os alunos que também que estavam indo e que não estavam contaminados. E as pessoas de casa começaram a se contaminar. E o que aconteceu? Chegou um determinado momento que algumas escolas, até grandes grupos até de escolas, não vou ficar aqui fazendo propaganda delas agora, chegaram à conclusão que tinha que fechar realmente a escola, devido ao grande índice de contaminação que estava tendo já entre os professores e os próprios alunos. Ou seja, abrir as escolas naquele momento foi uma demonstração de irresponsabilidade, tendo em vista que muitas escolas não abriram e mais de 80% dos pais não mandaram os filhos para a escola, porque sabiam da responsabilidade em relação à questão da pandemia. E o que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo novamente uma pressão para que as escolas, principalmente as privadas, abram novamente no mês de fevereiro já. Abram, não importa de que maneira, vá quem quer de novo. Só que não dá para ser o vai quem quer de novo, porque, mais uma vez, os professores vão se contaminar, os profissionais de educação que trabalham na escola privada vão se contaminar. Nós tivemos professores que morreram, nós tivemos colegas que morreram, passaram o tempo todo preservados durante a pandemia e, quando a escola abre e eles são obrigados a ir ao trabalho, eles se contaminam e morrem. Nós estamos falando de vida. E nesse momento em que a vacina está chegando, a vacina está batendo na porta, retornar com as aulas presenciais agora, no mês de fevereiro, é no mínimo imprudente. É no mínimo imprudente. Nós já temos estados como, por exemplo, Mato Grosso. Mato Grosso está dizendo que não vai retornar às aulas presenciais em fevereiro. Continua tudo remoto. Talvez em março, dependendo da forma de vacinação dos profissionais de educação. Porque, pelo que nós estamos vendo aí, os profissionais de educação estão lá no 3º, 4º grupo. E, com certeza, os profissionais de educação não vão ser vacinados antes de abril. O efeito da vacina não vai estar acontecendo de maneira efetiva em maio. Então, nós podemos segurar um pouco mais esse retorno das aulas presenciais aqui no município do Rio de Janeiro, porque eu acho que aqui no Rio de Janeiro podemos até não ter o problema do oxigênio como temos em Manaus, porque até muitos hospitais privados aqui, e até públicos, têm até a sua própria usinazinha de produção de oxigênio. Mas nós já temos o mesmo problema de Manaus, que é a falta de leitos, não só na rede pública, como na rede privada. Hoje, crianças não estão podendo nascer prematuras, porque está faltando local para isso. Em Manaus não tem nem oxigênio. Então, nós temos que pensar muito bem em relação a esse retorno das aulas presenciais, esperarmos a vacina. Espero que a Câmara de Vereadores seja uma grande ferramenta para alavancar essa resistência, está entendendo? Porque a Comissão de Educação, no ano passado, fez um belíssimo trabalho na luta no retorno, em relação ao retorno das aulas presenciais antecipadas, de maneira imprudente. Lutou contra isso até onde pôde. E nós esperamos que a nova Comissão de Educação e essa comissão que está aqui agora de representação seja também importante nesse processo para a resistência com relação a esse retorno prematuro que deve acontecer somente após a vacinação dos profissionais de educação. Obrigado. Obrigado, senhor Elcio.
Quero registrar a presença do vereador Chico Alencar. Agora com a palavra a senhora Luciana do Nascimento, do Movimento de Pais e Responsáveis pela Escola Municipal Carioca, MOVEM. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Vocês me ouvem? Sim. 5 minutos, ok? Eu quero agradecer, primeiramente, ao convite para o MOVEM estar presente, é o Movimento de Pais, Mães, Responsáveis pela Escola Pública Municipal Carioca. Para quem não nos conhece, nós nos criamos em 2019 e, desde então, a gente está na luta por uma educação pública de qualidade. Agora, no fim do ano, nós nos surpreendemos com uma iniciativa que a gente teve que tomar e eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente recebeu relatos dilacerantes de mães, como nós, passando fome com as suas crianças e na expectativa de receber o depósito, né, do cartão alimentação que estava atrasado desde o dia 10. No dia 30, a gente recebeu esses relatos. As pessoas não tinham o que comer. Não tinham o que comer na virada, não tiveram o que comer no Natal. E nós resolvemos organizar uma campanha de arrecadação contra a fome. A gente concluiu o relatório agora e a gente conseguiu alcançar 84 mães, 250 crianças. E o que eu trago é um pouquinho dessas mães, que essas mães nos passaram, né? 4 delas estavam com casos de crianças com Covid. Uma com criança internada com suspeita daquela síndrome terrível. 3 delas não tinham aparelho celular. A gente conversou com elas porque elas colocavam o chip no aparelho de alguém e conseguiram se comunicar com a gente, para a gente conseguir fazer alguma doação chegar até elas. Então, a gente está falando de famílias que estão passando fome, e fome por ausência do Estado. Isso é muito sério, porque muitas mães estão muito ansiosas com esse retorno, e estão acreditando que nesse retorno as aulas vão se dar da maneira como se davam antes da pandemia. Isso é muito complicado. Se a gente mantiver esse risco alimentar e nutricional do jeito que está, a gente tende a ter uma pressão popular por um retorno abrupto, inadequado. Nós, junto com o CEP, junto com o Simpro, com a ERJ, com outras tantas entidades, com MIL, a gente fez a greve pela vida, né? A gente agradece muito o CEP por ter tocado isso, tantos profissionais de educação juntos, unidos. Mas a gente quer as crianças na escola, todo mundo quer a criança na escola, né? Só que a gente sabe que nesse cenário de fome, a tendência e falta de auxílio emergencial, a gente vai ter uma pressão popular por um retorno abrupto. E a gente sabe a quem isso interessa, né? Com essas políticas genocidas em curso. Com essas mães também, a gente percebeu que pelo menos 2 delas estavam agora sendo responsáveis por sobrinhos e netos órfãos por conta do Covid. A pandemia está em pleno potencial. A gente tem que ser muito firme em relação a como se pretende voltar às aulas presenciais, como vai se dar o ensino remoto. A gente tem várias perguntas para fazer para o Ferreirinha, que a gente ouviu, a gente teve o prazer de ouvir, que bom que a comissão chamou eles antes, a gente agradece essa iniciativa de estar aqui conversando conosco hoje. E, assim, a gente gostaria de saber como é que ele pretende, né, como é que essa gestão pretende lidar com a segurança alimentar e nutricional desses estudantes, porque é uma questão chave. A gente quer saber se esses cartões vão continuar, se vão sofrer reajuste em relação aos valores anteriores, né, já que tem inflação sobre os alimentos no Estado. O valor já era irrisório, a gente já brigou por conta disso, vocês sabem, os antigos na casa sabem disso, e a gente agradece toda a parceria de sempre, né? A gente agradece o ofício que vocês mandaram com tantas perguntas pertinentes. A gente quer saber, em relação também, as mães vivem perguntando, e o leite, né? Que o leite do recesso, a fórmula, como é que está isso? Ensino remoto, vai começar no dia 8? Tem chip comprado? Como é que estão as compras desses equipamentos? Vão ser distribuídos para todos os estudantes? A gente sabe que as escolas ainda estão sem internet. A gente sabe que tem dificuldade de acesso em alguns pontos da cidade, como o Ferreirinha colocou. Está pensando em usar rádio, usar TV para isso? Tem várias questões aí em aberto.
a gente tem muita coisa ainda para perguntar. Em relação à pesquisa que eles estão fazendo por unidade escolar, a gente quer saber se eles incluíram, pois parece que não incluíram, as questões em relação à mobilidade urbana. A gente tem 24% dos estudantes de creche e educação infantil. A gente sabe da demanda por vagas, tem insuficiência de espaços próximos às residências. Eu tenho uma amiga que percorre 60 quilômetros só para levar o filho à escola. Entra em 2 transportes públicos, um deles é o BRT, que é sinônimo de desumanidade e aglomeração. Então, como é que a gente faz para mapear isso também? O quanto os educadores, os responsáveis e os estudantes precisam percorrer em transportes totalmente insalubres, se isso está sendo considerado. Eu vou concluir e, se tiver outra oportunidade, eu falo mais, que os colegas mandaram mais perguntas. Muito obrigada. Obrigado à senhora Luciana. Agora com a palavra a senhora Maria. Sim? Vereador Márcio, me perdoe, vereador Sim? Raimundo, você me concede 30 segundos de uma parte? É muito rápido, 30 segundos. Pois não, vereador. Uma parte rápido. Eu gostaria, presidente, se houver aí consenso, seria muito bom que a Secretaria de Educação tivesse alguém como ouvidor nessa nossa reunião. É claro que está em cima da hora para convidá-los, alguém que pudesse estar com os ouvidos atentos a tudo que está sendo falado. Ouvi a Duda, o Elson e a Luciana até agora, e é claro que a gente tem o papel de passar isso para a Secretaria, mas se por um acaso a Secretaria tivesse um ouvidor, alguém que pudesse apenas ouvir, né, o que a gente está ouvindo aqui, eu acho que seria rico e producente. Caso não consigamos fazer, né, o secretário não tem, assim, de última hora é muito difícil, que a gente corrija isso para a próxima reunião com a sociedade civil. Muito obrigado. Eu farei esse pedido à secretaria, ok? Registrar a presença do vereador Wellington Dias. Com a palavra a senhora Maria Clara Rodrigues, do Movimento Inclusão Legal 1000. 5 minutos. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando não só o movimento, o 1000, Movimento Inclusão Legal. Nós temos 11 anos de existência, somos pais de pessoas com deficiência que estão na rede municipal, mas representando também tantos outros movimentos que não conseguiram estar aqui, mas que estão atentos a toda essa situação que nós estamos passando em termos de município. E, primeiro, eu queria me solidarizar com os sindicatos, com os professores, e dizer que eu estou assim, completamente alinhada com tudo que foi dito aqui, e também volto à mesma reflexão que foi feita durante o ano de 2020 e que parece que não é feita quando a gente olha essa questão das escolas. Eu olho para a cidade, porque a gente está falando o tempo inteiro de deslocamento, a gente está falando o tempo inteiro de como é que a cidade toda vai funcionar para que a gente consiga chegar na escola. E aí a gente olha para a cidade do Rio de Janeiro e vê esse caos que está instaurado na cidade, esse desmando todo que nós fomos vítimas durante esses 4 últimos anos, principalmente, uma coisa que assolou a nossa cidade e que hoje vem trazendo para nós toda essa gama problemática que nós estamos ouvindo dos colegas que falaram anteriormente, e com certeza dos que falarão após a minha fala aqui. Então, escolas sucateadas, professores adoecidos, a comunidade como um todo que não está mapeada, porque parece que a prefeitura não conhece a sociedade do Rio de Janeiro, não está entendendo. A Luciana está dizendo uma coisa que é muito séria, e acaba que todo aquele objetivo da escola vai se perdendo por uma emergência social. As pessoas estão passando fome, estão morrendo. Se não vão morrer de uma coisa, vão morrer de outra, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, com transportes caóticos, com a falta total de fiscalização para o distanciamento social, uma baderna instaurada, e aí a gente está falando de voltar às escolas, a gente precisa organizar a cidade, a gente precisa colocar respeito nas nossas práticas, entender como é que nós vamos organizar tudo isso para voltarmos em segurança com os nossos profissionais, com os nossos filhos, com todos aqueles que contribuem para essa situação de educação no Rio de Janeiro. E principalmente nós que somos pais de pessoas com deficiência, que a nossa situação se torna um pouco diferenciada, mais frágil. Como é que vai ser o atendimento aos nossos filhos? Nós temos muitas crianças que não aceitam máscara.
Temos pais que não têm a menor condição de ter um kit mínimo para deixar essa criança numa situação escolar. Como é que vai ser isso? Eu acho que, nesse momento, e aí não é uma opinião minha, é uma opinião de muitos pais representantes todos os pais de pessoas com deficiência no Rio de Janeiro, de todos os movimentos, que nós deveríamos, já que estamos aqui, bem ou mal, perto da vacina, que também é um outro karma do Rio de Janeiro, não sei porquê, mas nós estamos perto aqui da vacina. Por que não aguardar? Por que não vacinar a nossa sociedade? Por que não dar dignidade a todas essas pessoas e responsabilidade no ir e vir, segurança? É disso que a gente está falando. É muito importante que as pessoas que estão aí na decisão, na Câmara de Vereadores, nessa comissão, observem tudo que foi elencado aqui. As nossas escolas já vinham com problemas gravíssimos antes da pandemia, e a pandemia só colocou isso mais aflorado. A gente agora está conseguindo olhar para isso de uma maneira mais efetiva. Precisamos voltar com qualidade, com responsabilidade, para que a gente não coloque ninguém em risco e depois não tenha como responder por isso. Então, esse é o cenário. 1 minuto. As pessoas com deficiência, principalmente um grupo de alta fragilidade, que precisa ser olhado com muito cuidado para esse retorno. Então, basicamente, é isso. Eu acho que eu faço minhas palavras de todos os meus companheiros que falaram antes, e nós temos um mega desafio para o retorno às aulas no Rio de Janeiro. Com certeza não pode ser agora. Muito obrigada. Obrigado, a senhora Maria Clara. E agora com a palavra o senhor Esteu Leite, do Fórum Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e todas. Queria começar agradecendo o convite da comissão, dizer que é uma alegria estar aqui com os senhores vereadores, mas expressar desde o início uma preocupação. Parece que a gente está parado. Estou olhando aqui o Raimon, o Elson, a Duda, a gente está nessa conversa de agendar o retorno das escolas, sobretudo das escolas públicas, desde junho, com certeza, do ano passado. E acho que a gente... Está aí o Tarciso também, que a gente esteve junto em todo... Eu participei aqui na Câmara de 3 audiências e as propositoras são as mesmas. Nós não avançamos, eu faço carga nas falas que me antecederam, nós avançamos muito pouco. As crianças estão com fome, as crianças, as estatísticas mostram, nunca sofreram tanta violência doméstica, tanto abuso social. Elas estão, desde o dia 15 de março do ano passado, privadas das atividades presenciais nas escolas e, portanto, do convívio social. E hoje, muitas das crianças, sobretudo as de educação infantil, começam a ser atendidas nas comunidades pelo que a gente chama de mães crecheiras ou de escolas domésticas. Nós temos um grande desafio, porque a pandemia não vai acabar com a vacina. Nós estamos com um ano letivo do ano passado interrompido em março, estamos querendo agendar o retorno e a recomposição, o retorno para 2021 e a reposição do ano anterior. Eu acho que a gente precisa fugir dessa ideia de datar um dia para retornar às aulas. Nosso desafio não é esse. Nosso desafio é cobrar do Poder Executivo um plano de retorno que até hoje não foi elaborado e não está público. A pesquisa, o diagnóstico, a consulta, até hoje nós não recebemos isso. O protocolo de atividades presenciais na escola, que a gente vai precisar ter, com vacina ou sem vacina, até hoje não foi tornado público. As condições de convivência no cotidiano, as escolas que voltaram com biossegurança, que seguiram, aliás, foram reeditados 2 documentos da Fiocruz que devem ser norteadores das nossas reflexões. O Manual de Biossegurança para a reabertura das escolas.
no contexto de Covid-19, ele foi revisto, ampliado e foi reeditado. E as recomendações para o planejamento de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia. São pequenos documentos, publicações objetivas e rigorosíssimas no que diz respeito à biossegurança. Não dá para discutir o retorno às aulas fora da perspectiva mais importante dessa nossa conversa aqui, que é a defesa da vida. E defender a vida nesse contexto implica num triplo respeito: no respeito aos alunos, no respeito aos profissionais das escolas e no respeito aos pais dos alunos. Todos sujeitos a, como toda a população no mundo, a contágio. Eu diria, as escolas são serviços essenciais, elas prestam um serviço essencial e assim devem ser vistos. E nós, profissionais das escolas públicas e privadas, queremos retornar com as atividades, mas a gente precisa ter, como eu falei anteriormente, protocolo rigoroso, normas de convivência, formação das equipes para trabalhar na pandemia. Se porventura, em melhores condições, os índices hoje são totalmente inadequados. Quem está pensando em reabrir atividades presenciais em fevereiro é porque não está acompanhando os índices. As atividades online que geraram a maior desigualdade que o sistema de ensino do Rio de Janeiro já gerou, porque poucos tiveram acesso às atividades online. A merenda escolar, como já foi falado, a questão da testagem, como retornar sem testagem e vacina para os profissionais da escola. Por fim, não quero me alongar, a gente precisa ter protocolo, normas de convivência, formação dos profissionais para trabalhar e entender que não é fazer agenda, é criar condições de biossegurança para voltar a ter atividades presenciais nas unidades escolares, tanto da rede pública como da rede privada. Obrigado. Obrigado, senhor Aristeu. Gostaria de registrar a presença do vereador Paulo Pinheiro. Agora com a palavra a senhora Fabiana Rodrigues, do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro. Boa tarde, me escutam? Sim. Boa tarde, obrigada, presidente. Obrigada a todos pela participação aqui nesse espaço de debate. Começo lembrando a todos e todas que falamos hoje de um país com mais de 200 mil mortes, né? Onde se pensar em voltar escolas, nesse momento em que vivemos, hoje o Rio de Janeiro, se fosse um país, estaria entre os que 10 mais estão morrendo pelo Covid. Então, precisamos ser responsáveis com vidas, né? Vidas importam, dos alunos. Vemos a todo momento a discussão de que as crianças não transmitem, as crianças não têm problemas mais sérios, mas uma escola ela não é feita só de crianças. Ela é feita de professores, de funcionários, de profissionais da educação e também de senhores e senhoras que atuam e que estão dentro da escola, assumindo o seu direito à educação. Então, o Fórum EJA hoje vem alertar e lembrar a todos que a escola, seus alunos não são compostos apenas por crianças, mas por jovens e adultos que estão vivenciando um processo cruel de perda de emprego, de sustento de família, de precarização do trabalho, de fome, e que também têm o direito e querem o seu direito à educação. E que essa prefeitura, o governo anterior, acabou com a gerência da educação de jovens e adultos, né? Então, precisamos, se queremos voltar com a educação de jovens e adultos, precisamos voltar com um olhar específico para isso, mas não agora. Precisamos pensar protocolos. Acho que todos aqueles que falaram antes de mim já
sinalizaram a necessidade da criação de protocolos, de um planejamento. Não se retorna sem planejamento. Se antes dessa pandemia nós tínhamos escola sem água, sem luz, sem condições mínimas de funcionamento, imagine como essas escolas estarão agora. Será que isso foi, essas escolas, o levantamento do que essas escolas têm de precariedade foi feito, foi resolvido? Não, não foi resolvido. Então, o Fórum EJA vem atuando junto com todos nesse processo e dizendo: não há volta às aulas nesse momento, não há volta às aulas sem um planejamento efetivo de ações que garanta a segurança de todos os profissionais da educação e todos os alunos e pais de alunos e responsáveis, todos aqueles que compõem a comunidade escolar. Né? Convido a todos a visitarem escolas, a pegarem ônibus, BRTs, para entenderem se é possível esse retorno às aulas. Né? Estamos nós, andamos de carro, muitas vezes não percebemos que os nossos alunos eles vão andar de ônibus, eles andam de ônibus, eles estão sem emprego. Né? Então, o Fórum EJA lamenta essa necessidade, essa vontade assodada de trazer a volta de retorno às aulas. Não entendemos essa data como se a pandemia tivesse data para terminar. Ela não tem. O Rio de Janeiro está vivendo o seu auge dessa pandemia. Então, não podemos defender esse retorno. Mas defendemos, sim, que a prefeitura planeje, a prefeitura faça uma chamada pública, buscativa dos alunos da educação de jovens e adultos que evadiram, que foram embora e que não tiveram nenhum tipo de acesso à educação escolarizada nesse momento da pandemia. Então, para se pensar a volta às aulas, precisa, sim, se pensar nessa chamada pública, nessa busca ativa desses sujeitos que evadiram e que foram embora. E, para isso, batemos no ponto de que é necessário o retorno de uma gerência específica para o programa de educação de jovens e adultos. Convido a todos, o site do Fórum EJA tem todas as informações, tudo que foi produzido sobre a educação de jovens e adultos nesse momento da pandemia está lá, inclusive a fala, nós fizemos pesquisa com sujeitos, alunos e professores, também está lá para todas as dificuldades, e o Fórum EJA está sempre à disposição para estar dialogando na construção desse planejamento para o retorno da educação no Estado e no município do Rio de Janeiro, mas não dessa forma, não de uma forma imposta. Então, que convide a todos da comunidade escolar, para que possamos construir juntos esse retorno de forma segura. Obrigada, mais uma vez. Obrigado, senhora Fabiana Rodrigues. Com a palavra, a senhora Maria Lúcia Lara, do Fórum Permanente de Educação Infantil do Estado do Rio de Janeiro. 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. Obrigada a todos. O Fórum de Educação Infantil agradece o convite e se alinha com todos os companheiros já precederam na fala. Vou acrescentar apenas o foco específico da educação infantil, a qual aqui estou representando este segmento no fórum que articula educadores e instituições que defendem os direitos constitucionais de uma educação de qualidade para crianças de 0 a 6. E, nesse focar as especificidades da educação infantil, para não repetir o que os companheiros já disseram, eu vou dizer aquilo que ainda não coube, que é o direito ao colo, a troca de fraldas, o aprender a usar máscaras, o aprender até lavar as mãos, uma vez que é um segmento que lida com as ações e os gestos inaugurais de um cidadão, do pequeno cidadão, que está inaugurando o seu ser e estar no mundo, na vida,
e aprendendo a conviver e a explorar os ambientes aos quais ele precisa para sobreviver e aprender a ter uma vida em sociedade, na instituição de educação, nas instituições de educação, e, para isso, ele precisa dos docentes e da família que os conduzem a este ambiente que deve ser seguro, saudável, para que ele possa crescer e se desenvolver. Para isso é preciso um planejamento muito seguro, com intenções e com ações muito, muito bem estruturadas. E, nesse contexto da pandemia, com medidas sanitárias que assegurem a saúde da criança e daqueles que cuidam dela. Para que ele possa ter interações seguras, ele precisa, e saudáveis, ele precisa de um ambiente também seguro e saudável. E esse ambiente precisa, neste contexto, de medidas que estejam protocoladas e disseminadas as informações para toda a comunidade em que ele está inserido, quer seja a família, quer seja os docentes da instituição e aqueles que fazem a gestão da instituição. Então, para isso, nós precisamos de que sejam verificadas as unidades onde essas crianças estão, que urge o verificar de pequenas obras, de pequenos recursos que possam dar condições para que essa criança esteja acolhida e as suas famílias. O ambiente onde haja ventilação, onde haja água potável, onde os recursos das máscaras, do álcool, os medidores de temperatura e tudo que se faz necessário de recursos que possam estar disponíveis para o atendimento. 1 minuto. Pois não? Falta 1 minuto, só para avisar. Ah, sim. Então, na verdade, eu estou elencando os elementos que se fazem necessários para as condições da possibilidade de retorno a esse ambiente de convivência social. Eu só queria dizer isso para não repetir tudo, e estamos alinhados com tudo que já foi dito. Então, para não ser repetitiva, eu coloquei apenas o foco nas questões que são específicas da educação infantil. Muito obrigada. Obrigado, senhora Maria Lúcia. Agora, com a palavra, a senhora Bel Bezerra, da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro, UE. Oi, gente, vocês me ouvem? Alô? Vocês conseguem me ouvir? Ok, está ouvindo bem. Tá. Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Saudar o espaço em nome do presidente. É muito importante sempre esse espaço de diálogo e de discussão, onde a gente pode entender as reais necessidades dos professores, dos técnicos e dos alunos, né? A União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro representa as instituições universitárias de todo o estado do Rio de Janeiro. Principalmente aqui na capital, a gente tem tido alguns problemas desde o começo da pandemia. As instituições de ensino superior, elas tentam retornar às aulas presenciais desde o meio do ano passado, tem sido uma grande briga aí junto com os sindicatos e o movimento estudantil para garantir que essa volta ela só seja feita de forma segura, e quando a gente fala de forma segura, é através da vacina, não só dos nossos professores, dos nossos técnicos. A gente sabe muito bem que nós temos estudantes também que são idosos
Então, a gente precisa ter muita atenção quando se trata do ensino privado, no que está acontecendo e qual o real motivo para eles quererem que as aulas voltem com tanta urgência e com tanta pressa, né? Tudo por causa dos lucros, e a gente sabe disso. A gente tem uma questão de infraestrutura nas universidades públicas. A gente precisa que, como já foi dito aqui pelos outros companheiros de luta, que tenha minimamente água dentro das universidades, que tenha minimamente papel higiênico, álcool, itens de higiene. E a gente precisa saber como isso vai ser feito. A gente precisa que isso já esteja dentro das universidades, que isso já esteja dentro da escola, para depois começar a se pensar em como vai ser feita essa volta. Porque não dá para a gente simplesmente voltar e falar, não, a gente vai comprar e vai chegar daqui a um mês. Não, isso não existe. Tem que já estar na escola, já estar na universidade, para que os alunos e os professores possam voltar às suas atividades aí dentro da normalidade, se for possível, dentro de um país onde a gente já tem mais de 200 mil mortes por causa do coronavírus, né? A gente precisa entender que a volta às aulas da cidade do Rio de Janeiro implica numa pressão ainda maior para a volta das universidades, e universitário na rua significa sobrecarga do transporte público, mais gente circulando na rua, mais aglomeração nos espaços. Não, muita inocência achar que, voltando às aulas, tudo vai continuar, a cidade vai continuar vazia do jeito que ela se encontra. A gente já tem um déficit enorme no transporte público, que já foi dito aqui por várias pessoas. A mobilidade urbana da cidade é dificílima. Você sair da zona oeste do Rio de Janeiro para chegar no centro da cidade é um caos, é quase impossível. O trem está parador desde o começo da pandemia, ele vem parador de Santa Cruz até o centro da cidade. São quase 2 horas para você fazer esses deslocamentos. Então, precisa se entender como que vai ser feita a logística de acessibilidade mesmo aos locais de estudo e como vai ser feita essa logística de imunização dos agentes que estão ali dentro das universidades, dentro das escolas, para que essa volta seja feita de forma segura, de forma que garanta a vida dos nossos professores, dos nossos técnicos, das nossas famílias, dos nossos estudantes, de todos os agentes que estão aí, que perpassam o ensino da nossa cidade e do nosso estado. Então, é um pouco disso que eu ia falar, a União Estadual dos Estudantes agradece o convite para estar falando em nome dos estudantes, também se coloca à disposição para sempre manter o diálogo e sempre, concluindo, sempre manter o diálogo e sempre fazer essa manutenção para a gente poder entender de fato quais são as necessidades de todos os públicos envolvidos nessa volta às aulas. Concluo minha fala. Muito obrigada. Obrigado, senhora Bel Bezerra, da União de Estudantes do Estado do Rio de Janeiro. Agora com a palavra o senhor Antônio Rodrigues, da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Pronto, estou sendo ouvido? Sim, claro. Obrigado. Eu sou da Federação dos Trabalhadores de Estabelecimento de Ensino no Estado do Rio de Janeiro, a FETERJ, que congrega 10 sindicatos em todo o Estado do Rio, e inclusive no município do Rio de Janeiro. Eu sou diretor do Simpro Rio também. E eu quero saudar essa reunião e saudar todos os meus companheiros e companheiras que me entraram. Acho que o Antônio teve um problema de conexão, Márcio. Ele parou aí? Ele travou? Travou. Pessoal da assessoria aí de... Oi? É a dele, né? Então ele travou lá. Mas ele não consegue falar, né? Travou total, né? Travou total. Parece que ele caiu da reunião. Então... Mas passa para o próximo, quando ele retornar, volta a palavra para ele. Então, com a palavra a senhora Maria Joselma, do Núcleo de Estudos de Educação Infantil.
Boa tarde a todos e todas. Eu sou professora de educação infantil e componho também a coordenação da capital do CEP. O Núcleo de Estudos de Educação Infantil também Oi, faz parte... voltei. Permita, eu vou terminar. Pode Claro. ser? Presidente. Desculpe, eu estou em Paquetá. É uma dificuldade imensa, eu estou isolado, né? Isolado em Paquetá. Senhor a dificuldade Antônio, aqui... só Oi. um minuto, eu vou retomar o tempo. É que a gente tinha aberto aqui a palavra para a senhora Maria Joselma. Ela volta, então, logo depois do senhor, por favor. Tá bom. Muito obrigado, então, tá, Maria José? Você deu espaço aí. Para não perder tempo, né? A gente está lidando com essa pandemia, né? E o Rio de Janeiro não está, obviamente, apartado do Brasil, né? E dessa política da vacina, da questão da vacina, a população está estarrecida, né? E aí a insegurança com que a gente vem vivendo. Poxa, e tratar a escola também, como disse muito bem a Fabiana, a companheira Fabiana do Fórum de Educação, né, Fabiana? A escola não está... é parte dialética da própria sociedade, do próprio movimento como um todo. Botar a criança na escola agora é sôfrego, né? Estou adjetivando um pouquinho, desculpem, né? E coloca em risco todo um conjunto, porque a escola não são só crianças, né? É todo um conjunto que envolve a criança, inclusive trânsito. Alguém já falou aqui da necessidade. Está muito ruim. Ele caiu de novo? Está na sala? Está ruim, né, a conexão, né? Valdito. Então, vamos passar para a senhora Maria Joselma. E aí, depois, se ele voltar, ele volta no finalzinho, ok? Dona Maria Joselma, deixa eu só zerar o tempo aqui com a palavra, tá? Obrigada. Quero saudar esse espaço, né? É muito importante a discussão sobre o retorno. E nós, do Núcleo de Estudos de Educação Infantil, viemos fazendo essa discussão desde o ano passado. Tivemos várias reuniões, inclusive com a presença do Movem, da Luciana aqui. Nós produzimos um importante documento que fala sobre as considerações sobre qual o momento para reabrir as escolas. E nesse documento nós fazemos alguns apontamentos como a importância da acolhida, da rotina, proposta pedagógica, sobre os profissionais de educação da educação infantil, né? Estrutura física das escolas, que inclusive foi feito através de um questionário que algumas pessoas responderam, e a maioria colocando as péssimas condições físicas das unidades escolares, inclusive falta de água em alguns locais, né? Lixo na porta das unidades, e também sobre a questão da alimentação. Esse documento foi feito em parceria também com o Grupo Frestas da Unirio. Eu acho que, assim, primeiro é muito importante, né, apontar a vacina para os profissionais de educação. Mas, inclusive no documento que o professor Aristeu cita, da Fiocruz, consta que a vacina não é garantia de reabertura das escolas. Nós precisamos ir além para ter um retorno seguro, né? E, nesse sentido, a gente vem cobrando da prefeitura, desde o ano passado, a apresentação de um plano orçamentário que dê conta da realização, da manutenção, da modificação da estrutura das escolas, porque nós temos escolas sem ar, sem quadras, que as pessoas possam ficar na área externa. Em alguns locais é impossibilitado devido às escolas e creches serem situadas em áreas conflagradas. Então, é importante que essa comissão amplie também para o setor responsável da prefeitura pelo orçamento, né? Cobrando aí um plano orçamentário para que as escolas retornem, né? Inclusive cobrando também o extrato público das contas do Fundeb, que vem sendo solicitado e até agora não conseguimos ter acesso a esse extrato, que é importante para a gente saber quanto de dinheiro a educação tem, né?
É importante dizer que a educação infantil não pode ser considerada como uma etapa preparatória para o ensino fundamental, né? E, nesse sentido, nós nos solidarizamos, né, com os responsáveis em relação à questão da violência, em relação à questão da alimentação, mas esse fardo não é a escola que vai dar conta sozinho. Então, é necessário que a prefeitura cumpra a Lei 13.935, de 2019, que exige a presença de assistentes sociais e psicólogos nas escolas, porque, inclusive, ampliando essa parceria para os conselhos tutelares, né, para que eles consigam mapear as crianças que se encontram em situação de risco, porque a escola sozinha não vai dar conta disso, né? Então, inclusive, o TCM aponta 40% das escolas têm problemas estruturais, né? E para garantir que esse retorno se dê de maneira segura, efetivamente, como a Duda falou, é necessário a redução do quantitativo de alunos em sala. Para isso, é preciso que se realize novos concursos, tenha aí um banco de concursados, tem um processo de migração em curso na prefeitura, que é preciso que essas coisas sejam efetivadas para garantir o atendimento às nossas crianças de maneira qualitativa dentro das unidades escolares, né, e principalmente das creches e EDIs, né? É importante que a vaga dessas crianças seja próxima à sua residência. 1 minuto. As crianças da educação infantil, elas não se locomovem sozinhas, elas necessitam dos pais. Então, pais que têm 2 ou 3 filhos ficam numa situação muito complicada para se locomover de uma escola para outra e levar essas crianças, né? Ainda importantíssimo garantir a conectividade das escolas, né? Inclusive, cabe ressaltar que as creches e EDIs não têm acesso a computadores. O máximo que a gente tem é um computador na secretaria, e quando os professores precisam fazer o planejamento, os relatórios, e aí é uma loucura total, cada um se vira levando o seu material de casa, então é necessário que a gente tenha acesso a tablets, computadores dentro das creches e EDIs também, para os profissionais de educação utilizarem, né? Porque, no caso do ensino fundamental, não é só o tablet também, né? Não é só o chip que vai dar conta das crianças acessarem, né? Porque as condições de precariedade em que vivem são muito complicadas, e para que a gente não garanta mais ainda a desigualdade, é importante que a escola pública e a privada voltem ao mesmo tempo e com segurança total, porque essa corrida da escola privada para voltar à frente da pública é muito ruim, porque nossos estudantes, inclusive, ficam numa situação, eles estão sempre atrás. Aí, haja vista como foi realizado o Enem, né? A maioria dos estudantes das escolas públicas não conseguiram ter acesso aos conteúdos, né? Então, é muito importante que nas creches e EDIs os profissionais de educação sejam valorizados, que tenham acesso à garantia de 1/3 de planejamento, né? Porque 1/3 de planejamento extra-classe tem a ver com a qualidade da educação. O professor ele precisa pesquisar para ensinar. A educação infantil não é brincadeira. Para nós, brincadeira é coisa séria na educação infantil. Então, é importantíssimo que esses profissionais tenham 1/3 de planejamento garantido para que eles possam pesquisar aquilo que as nossas crianças precisam ter acesso no processo de ensino-aprendizagem, né? Porque é uma troca. Esse 1/3 de planejamento, para se garantir 1/3 de planejamento, é importante aí a abertura de novos concursos, a chamada do banco de concursados e também a questão da migração, como já foi colocado. Um outro ponto que eu quero ressaltar aqui é que as professoras de educação infantil têm um direito de serem lotadas em escolas que têm pré-escola, porque agora ocorreu um processo de migração na prefeitura e a listagem das escolas não foram abertas para essas professoras. As professoras só podem ficar na educação infantil de creche. E na só pedir a Maria Joselma, só para a gente concluir, só para dar conclusão, tá?
Para concluir, beleza, obrigada. Para que as pessoas tenham acesso à educação de qualidade, é necessário que na pré-escola também tenha uma auxiliar, que tenha um agente de educação infantil, porque as crianças são muito pequenas, né? E um professor só, para dar conta de uma turma de mais de 30 alunos de 4 anos, até 4 anos de idade, é muita coisa. Agradeço o espaço. Obrigada. Obrigado, senhora Maria Joselma. Gostaria de agora com a palavra o senhor Juan Vidal, da Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Consegue me escutar bem? Uhum. Ótimo. Primeiro, queria parabenizar aí essa reunião da comissão. Está sendo feita com um diálogo importante com vários setores da educação, várias entidades aqui presentes. Então, parabenizar aí os vereadores e as vereadoras, que nesse novo mandato a gente possa seguir o exemplo bom da Comissão de Educação anterior, que questionou muitas vezes a antiga Secretaria de Educação, né, comandada pelo Crivella, sobre um retorno abusivo, um retorno apressado, e que, no fim das contas, queria definir data antes de definir critério. E essa é a discussão que eu quero trazer aqui hoje, em nome da AERJ, da Associação de Estudantes. A primeira coisa que tem que se existir no debate do retorno às aulas presenciais na educação aqui do Rio de Janeiro não é data, é critério. Então, nós não podemos cometer de novo esse erro nessas novas oportunidades que essa gestão nova tem para poder fazê-los. Então, o critério adotado para algum retorno presencial, ele não pode desconsiderar nem a situação de estrutura das escolas e do conjunto da rede de educação, nem pode desconsiderar a situação atual da disseminação do coronavírus no país e no Brasil, no Brasil, no caso, e também no Rio de Janeiro, em especial. Estou dizendo isso porque tem uma matéria do UOL que, há 3 dias atrás, na sexta-feira, né, hoje nós estamos na segunda, apresentava que a gente tinha colapso nas UTIs do Rio de Janeiro. 99,7% nas UTIs públicas e 97% de ocupação na rede privada. Há 2 semanas atrás, tivemos morte por falta de leitos no Rio de Janeiro em UTIs. Então, é importante que a gente compreenda, inclusive, que o fechamento do hospital de campanha, nesse momento agora de virada do ano, e ainda a não abertura de novos leitos, impossibilita qualquer tipo de retorno presencial nesse momento. Além dessa situação do contágio, da contaminação e das mortes, que, infelizmente, o coronavírus vem aumentando, impulsionado muito por uma irresponsabilidade de alguns governantes, somado a isso, as condições que têm hoje as escolas, os profissionais de educação, os próprios estudantes para estudarem. É preciso que seja feito esse diálogo junto com essas entidades de educação, que lá no começo da pandemia, em março, abril, maio, se dedicaram a fazer um rígido protocolo que garanta a segurança dos estudantes, dos profissionais de educação e das famílias. Esse protocolo conta com quase 20 itens de segurança e é preciso que sejam incluídos no protocolo da Secretaria Municipal de Educação e que, sem eles, não seja possível retorno. Que esse protocolo considera também, da mesma forma, né, os critérios da pandemia a nível municipal, estadual e nacional, né, mas também considera os critérios de distribuição de EPIs, de equipamentos, de controladores de acesso que façam aferição, de testagem, enfim, diversos processos que nós vamos poder estar encaminhando para a Câmara, para essa nova gestão dos vereadores e das vereadoras poderem nos ajudar nessa batalha em defesa da vida. E é fundamental também o debate sobre a realidade das escolas, né? Então, o próprio secretário apresentou que as escolas, na semana passada, tinham diversos problemas a serem solucionados. Falta de porta, falta de equipamento, enfim, coisas básicas da escola pública. E é preciso questionar se realmente o protocolo, além de ser garantido que sejam incluídos os critérios que os movimentos de educação fizeram em consonância com a Fiocruz e com os setores da saúde, que se tenha não só os critérios no papel, mas que também se garantam na prática, em caso de retorno presencial. Então, nós estamos acostumados, infelizmente, com a escola que não tem porteiro, com a escola que não tem controlador de acesso. Como que vai ser fazer a aferição se não está garantida? Como que vai ter álcool em gel no colégio que falta até sabonete? Como que tem distanciamento em salas de aula superlotadas? Né? Como que quer ter
o espaço bem arejado, se falta até porta no banheiro dos meninos ou das meninas. Então, é importante que a gente consiga garantir, tanto na prática quanto no documento, os protocolos feitos por esses movimentos de educação. E, para além disso, é importante também, nesse meio tempo, garantir o ensino remoto com qualidade, porque realmente o que a gente viu, a exemplo da fala da Duda e dos outros movimentos de educação, foi um ensino remoto que abandonou os estudantes. Por quê? Porque não tinham acesso, não tinham equipamento, não tinham internet e não tinham nem um cartão de alimentação. Graças aos movimentos de educação, graças à luta que a Câmara fez ano passado, que as comissões, que as frentes, que os fóruns fizeram, foi possível garantir a distribuição de algumas cestas, de alguns cartões. Nós da ERJ fizemos a nossa própria campanha, em conjunto aqui com o CEP, com o SIMPRO, com as entidades de educação, entregamos mais de 16 toneladas para os estudantes do Rio de Janeiro, e sem dúvida isso foi fundamental para garantir a sobrevivência desses estudantes e dessas famílias. E para além das cestas, dos equipamentos e do auxílio internet, né, da disponibilização desses materiais, é preciso também uma preocupação com a saúde mental desses jovens, dessas famílias, desses profissionais de educação que passaram aí, até agora, 10 meses de pandemia. Saúde mental foi o tema do último Enem e é sinal de que nós precisamos também discutir as questões psicológicas, os transtornos mentais, o cuidado com a saúde, com o corpo, com a mente, para que a gente possa ter sucesso. No mais, nos colocamos à disposição para o diálogo também, com qualquer vereador, para poder debater sobre os temas de educação, da juventude, em defesa sempre dos direitos, né, dos nossos estudantes e da escola pública. Gostaria de agradecer ao senhor Juan. O senhor Antônio Rodrigues voltou. Conseguiu restabelecer a conexão? Consigo sim. Consigo sim. Então, eu peço mil desculpas. Eu vou tentar terminar, tá bem? Porque eu estou, como eu disse inicialmente, eu estou de acordo com as intervenções com a maioria das intervenções que me antecederam, né? Eu saudei algumas, né? E como eu estava vendo aqui que nós tratamos essa reunião está convocada, essa plenária. Deixa eu ver o nome da plenária, puxa, perdi, né? Audiência da Comissão de Representação para acompanhamento das ações. Então, eu estou muito pela presença dos vereadores aqui citados, né? A gente está acompanhando, sobre vereadores, e que a posição da federação, a posição do Simpro Rio já foi expressa pelo companheiro Elson, é a mesma, que um retorno agora, foi até adjetivado aqui, de forma sôfrega, né, apressada, pode colocar em risco a nós todos, né? Porque a escola não pode ser tratada de forma diferenciada do conjunto da sociedade. E parece que, de repente, a Secretaria de Educação ignora isso. Eu vi a preocupação do vereador Raymond que tivesse alguém da Secretaria de Educação ouvindo as intervenções aqui, notadamente a do Juan, que é do movimento estudantil, não é, Juan? Que tem pleitos, né? Então, a gente considera que um retorno agora apressado e que não adianta, sem ter um protocolo, né, de biossegurança, e que não adianta a Secretaria pensar num retorno, porque tem um jogo da política aí, né? Pressão, notadamente, da iniciativa privada, das escolas privadas. Nós somos de representação de federação e que tem, como eu disse, 10 sindicatos de todo o estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui porque da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e eu sou do Simpro Rio, e aí a gente acaba achando que tem um discurso mais próximo. Mas é a mesma questão, não é? É a mesma questão. Uma pressão imensa da iniciativa privada no campo da educação para o retorno.
E paz, meus senhores e senhoras, né? Da educação infantil, hein? Da educação infantil. Uma pressão imensa. Eu não vou citar o nome das instituições aqui para não dar prestígio para eles, né? Mas de entidades patronais, de um retorno sob a alegação de que a criança é menos vulnerável e que tem que estar junto dos seus, com todo aquele discurso da educação, que não é o nosso discurso, é o discurso dessas pessoas que aqui falaram, né? Então, portanto, para eu terminar, só agora, né, o noticiário da vacina está aí, só agora, hoje, né, está se discutindo a vacinação. Eu sou um homem de 80 e tantos anos, todo mundo sabe, né? Diz assim, poxa, isolado aqui em Paquetá, mas na prática política, a gente tem preocupações com a saúde individual, mas tem uma preocupação com a saúde da sociedade como um todo, da nossa sustentação, da nossa sobrevivência enquanto seres políticos, né? E nós estamos iniciando 2021, aí o famoso terceiro milênio, né? Estamos iniciando, né, Tarcísio, Raimon e demais vereadores. Vamos junto. A federação está se colocando à disposição, tá bem? Para a gente caminhar junto. Muito obrigado, companheiros e companheiras, e boa tarde. Obrigado, senhor Antônio. Agora com a palavra a senhora Lísias Augusto, do Sindicato das Escolas Particulares do Rio de Janeiro. A senhora dispõe de 5 minutos. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor, desculpa. A assessoria aqui tinha me informado que era a senhora, me perdoe. Não há problema. Cumprimentando o senhor, cumprimento todos os presentes, todos que me antecederam, peço desculpas pelo atraso, mas foi uma questão de poder conectar. Não tive a oportunidade de ouvir os que me antecederam. Eu venho colocar aqui na reunião, na presença dos senhores vereadores da cidade do Rio de Janeiro, de que, até o presente momento, as escolas privadas que retornaram às suas atividades, cumprindo rigorosamente os protocolos de segurança estabelecidos pela cidade do Rio de Janeiro, pela administração passada, e dando seguimento aos protocolos estabelecidos pela nova administração na última semana. E o retorno da educação infantil, ele tão cedo vai conseguir mitigar os problemas já apontados pelos mais diversos profissionais da área, de que problemas esses que essas gerações vão enfrentar, essas novas gerações vão enfrentar para frente. Problemas de desenvolvimento cognitivo, problemas de ansiedade, depressão, entre outros, que as autoridades da saúde e as autoridades das atividades correlatas já se pronunciaram. E eu só queria trazer para os senhores que até o presente momento, a maioria das escolas, quase em escola infantil, quase não tiveram casos de Covid-19 registrado em crianças. O impacto foi nenhum, o retorno das aulas, e fora o bem que isso trouxe a essas crianças e essas famílias que, por algum motivo, também tiveram que voltar ao seu status quo de trabalho, além do home office, tiveram que voltar aos seus locais fisicamente de trabalho. A escola, tanto a privada quanto a pública, é um serviço essencial à sociedade e nós devemos realmente ter todo o resguardo, toda a cautela e toda a responsabilidade com a vida acima de tudo, tanto dos nossos alunos quanto dos nossos profissionais e, óbvio, dos nossos professores. Mas o retorno foi extremamente benéfico, recomendado e embasado principalmente pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é de conhecimento público todo o pensamento desta sociedade, como hoje também a própria ciência defende o retorno, né? Ilustres médicos como a doutora Margarete Del Como, entre outros, que citam a importância do retorno, principalmente das crianças, às atividades. E eu falo em nome das escolas privadas e, com toda certeza, as escolas privadas elas estão à disposição da cidade do Rio de Janeiro e das autoridades educacionais para que possamos colocar a nossa experiência, expertise e cooperar
para que nós possamos, juntos, seguir pela educação na cidade do Rio de Janeiro e ajudar a educação pública no que for necessário para que a gente possa diminuir cada vez mais esse distanciamento. Não quero me alongar mais, só quero agradecer a oportunidade que aqui tive de falar e cumprimentar todos que aqui estão, todos os senhores vereadores e todos os membros da sociedade civil organizada. O meu muito obrigado. Obrigado. Essa era a nossa última inscrição. Eu vou abrir agora a inscrição para os senhores vereadores. Na verdade, alguns já se inscreveram nesse tempo aí que as instituições estavam falando. Então, o vereador Chico Alencar já está inscrito e o vereador Valdir Brazão. Mais algum vereador? Professor Tarcísio, ó, o Valdir está falando aqui. Ó. Eu acho que todos queremos falar pelo jeito. Eu também quero, viu, querido? Me inscreva, vereador Raimon. Vereador Raimon. Márcio, deixa eu só sugerir uma coisa. Nós temos meia hora de reunião. Eu acho que era importante que a gente tivesse como uma lógica que aqueles vereadores que vão falar agora, na reunião na próxima reunião, ficam no final da fila e vice-versa, né? Só para a gente poder dar fala para todo mundo. Eu até quero me inscrever, mas se alguém fizer questão de falar hoje, eu posso deixar a minha fala para sexta-feira, não tem problema. Mas eu estou inscrito. Olha, vereador, são poucos vereadores que estão aqui presentes, vocês se confirmam. Acho que dá para todos falarem. Nós vamos dar 5 minutos. Um minuto, vereador Paulo Pinheiro. Nós vamos dar 5 minutos. Boa tarde a todos e me inscrever. Eu não quero falar na frente de ninguém. Depois do último vereador inscrito, eu gostaria de falar. Mas não tenho pressa também nenhuma. Muito obrigado. Nós vamos dar 5 minutos para cada vereador. Peço que não se alongue, porque aí, senão, não vai dar para todos os vereadores colocarem aqui suas ideias, ok? Vamos começar com o vereador Chico Alencar. 5 minutos, por favor. Presidente, por favor, pode ser rigoroso comigo e com os outros, no tempo. E como tem, conduzido muito bem. Boa tarde a todas, a todos, colegas de representação e dirigentes de entidades. Isso é muito importante. Hoje, a nossa tarefa aqui é, sobretudo, ouvir. Foi extremamente rica a explanação e quase unânime a ideia do retorno presencial da vida escolar, que todos prezamos, ela é muito importante, agora, tão importante quanto o cuidado com a nossa vida, com a nossa saúde. Lembro do secretário, sexta-feira passada, aliás, a SME é a grande ausente aqui, tinha que ter uma representação aqui. E, em função dessa ausência, não sei se não foi informada, embora o presidente tenha convocado, inclusive, essa reunião de hoje, na própria audiência com o secretário de Educação. Então, tinha que ter alguém aí. Mas nós vamos, já é uma proposta concreta, fazer um relatório das falas das entidades, das representações e enviar à secretaria, com muitas propostas bem concretas. Mas o secretário disse, eu anotei isso, ninguém quer escola fechada por tempo indeterminado, é óbvio. Acabou a aula presencial no Brasil e no mundo e no Rio, mas também ninguém quer colocar crianças, professores, pessoal da educação e famílias em risco. E o risco continua. Isso que o representante do Sinep, dos donos de escola, né, disse que a própria doutora Margarete e a pediatria e a psicologia estão recomendando a volta presencial às aulas agora e que a volta já acontecida, sobretudo da educação infantil, quase não houve casos de Covid. Então, quase significa que houve casos de Covid e é óbvio que vão acontecer se é que a ciência tem alguma informação plausível a dar. Portanto, olha, a absoluta maioria, pelo que anotei aqui, exceto o Sinep, todas as entidades consideraram prematuro, precoce, arriscado, inadequado a volta presencial. E a necessidade da construção atualizada de um protocolo. A vacina chegou, saudamos, mas para imunizar toda a população vai demorar bastante. Se ela for eficiente na distribuição, o Brasil está com o seu pacto federativo destruído,
Então, em muitos municípios, a vacina vai custar muito a chegar, e nos que ela chega, aqueles nos quais ela está chegando, chega de maneira insuficiente para cada etapa, inclusive no nosso Rio de Janeiro. Então, vamos trabalhar, isso é um trabalho pedagógico, educativo, em defesa da vida e pela volta plena da educação presencial. Apressar é fazer com que ela não se restabeleça em plenitude tão cedo. Eu fico por aqui. Terminou? Terminei. Eu proponho concretamente um relatório dessa nossa comissão para a Secretaria de Educação. Não sei se ela já respondeu aqueles muitos itens do relatório anterior, mas vamos mandar o outro, porque hoje as entidades estão falando, e que a SME as ouça diretamente também, não precisa da nossa intermediação. Nosso relator está com a tarefa de cumprir. Tá certo. Agora com a palavra o vereador Valdir Brazão. Boa tarde a todos presentes aqui nessa nossa reunião. Eu ouvi a todos e os discursos foram muito semelhantes, como eu já esperava, com exceção do último que representou a escola particular. E me chamou a atenção, não sei se a Luciana, falando que parte dos profissionais, dos alunos, encontra-se até com dificuldades para alimentação. Eu entendo isso, porque não tem mais merenda escolar e aquele cartão é insuficiente. Que se disponha mais dinheiro para esse cartão. Agora, o interessante é que nenhum segmento sindical ou representativo que participou dessa reunião defendeu a escola particular, com exceção do último, que era representante do sindicato das escolas particulares. E a escola particular tem que ser melhor representada aqui no município, no estado e no Brasil. Eu não vejo ninguém falar em um cobertor. Como é que se mantém a escola particular que os pais não querem pagar porque não está tendo aula? Como que se mantém os profissionais de transporte escolar? Quem não paga o transporte escolar para levar o filho não precisa pagar. E como ficam essas famílias? Estão passando fome. Eu conheço o companheiro professor Tarcísio, sem dúvida é o que eu mais admiro aqui, fiquei isso registrado, deu uma contribuição aqui do protocolo de que devemos seguir, como seguir para a volta às aulas presenciais. Então, que se faça isso, que se estabeleça um compromisso de separação entre o que é público e privado, porque isso só é relatado quando há interesse. Por exemplo, na questão das cotas, a qual eu acho certo, porque eles, de um modo geral, a sociedade, os sindicatos de entidades públicas, acham que há uma diferenciação. Eu também acho que o aluno da escola particular é melhor preparado. Portanto, se existe cota, é porque reconhece que a escola particular está melhor preparada, inclusive para seguir os protocolos e reabrir as aulas presenciais. Então, se vocês forem entrar na justiça contra a volta às aulas do dia 8, que entre na justiça separadamente, fale do colégio público. Não fale pelo colégio particular, desde que os pais dos alunos do colégio particular, os professores e os educadores falem dos colégios particulares. Não é justo a gente tratar o aluno do colégio particular e mesmo os pais, os professores, de uma forma igual à medida que não é igual. Não se tem cobertor. Eu conheço professores, o Tarcísio, professor Chico Alencar, que também é professor, como eu, que não estão recebendo, porque a escola não está tendo receita. E aqui é muito interessante. O aluno não paga a escola particular e ela é obrigada a dar a documentação no final do ano para a criança, porque a criança não pode ser prejudicada. Ótimo. Mas quem paga o professor? Se já tinha uma evasão que gerava em torno de 30%, que não pagava o colégio particular, até porque pode pegar o documento e botar o filho em outro, botar o filho no colégio público, eu não sei por que não libera o colégio particular. Não separa. Aqui a gente teve N depoimentos, vários, não sei precisar quanto, mas foi mais de 10. Só um representando a escola particular. Então, é fácil você ser representativo de um segmento que está recebendo em dia, que está recebendo pagamento integral. Agora, falar da escola particular, que estão falindo, aí não é problema deles. O problema é não voltar à aula. E se não voltar à aula, o pai não paga, fica o gato correndo atrás do rabo. Então, é isso que eu queria deixar claro
acho que a aula presencial tem que voltar, acho que tem que ser diferenciado mesmo, até porque eles mesmos relatam que não tem água no colégio público, que não tem isso, que não tem aquilo. Se não tem, de um modo geral, que não tem, então o particular acha que tem, vamos fiscalizar, vamos retomar as aulas presenciais no particular, e aí a vida segue. Era isso que eu queria deixar. Vou adorar ouvir o professor Tarcísio, até porque ele deu essa contribuição aqui dos protocolos. Obrigado, Tarcísio. Vamos com Deus e boa fala. Com a palavra, o vereador Tarcísio. Obrigado, Márcio. Vou tentar ficar aqui nos 5 minutos. Obrigado aí também, Valdir, pela deferência. Estamos aqui aprendendo junto. Passei o ano passado inteiro aprendendo a pensar sobre essa questão. Eu tenho dito e vou repetir aqui, né? A questão da pandemia do coronavírus é o maior desafio para todos os educadores no mundo inteiro, da vida de todos nós, educadores no mundo inteiro. E como é o maior desafio para nós, educadores, das nossas vidas, da nossa história, é claro que as soluções não são fáceis, não são simples, e muitas vezes a gente precisa ouvir muito, debater muito para poder achar as soluções para esse desafio, né? Porque eu acho que o Chico Alencar foi muito feliz ao dizer isso, ao recuperar um pouco aqui a fala do Ferreirinha. Ninguém quer escola fechada indefinidamente, mas ninguém quer que escola seja lugar de morte, né? Escola é lugar de vida. Acho que a Duda falou logo no início sobre isso, a primeira fala, né, lembrava disso, né? E aí, portanto, o desafio enorme é como voltar, né? E aí nós queria concordar com o Aristeu, que tem hora que parece que a gente está parado no mesmo lugar. E aí, por quê? Mudou o governo, porque lá atrás a gente ficava parado no mesmo lugar, porque o governo anterior só dizia, marcava a data e a gente dizia, não dá para ser. Marcava a data e dizia para ser. Marcava a data, porque era isso, só marcava a data e não fazia nada mais. Mudou o governo e o governo ainda não apresentou as respostas que está prometendo apresentar. Então, nós estamos num momento em que o Ferreirinha, por exemplo, veio aqui e disse, olha, estamos fazendo um diagnóstico das escolas públicas. E, portanto, enquanto a gente não tem esse diagnóstico, enquanto não tem uma proposta inicial de plano, enquanto não tem um posicionamento do novo comitê científico da prefeitura, a gente ainda está falando sobre a realidade passada e o tom das falas aqui hoje foi não há condições de reabertura, de retorno presencial para as aulas no dia 8 de fevereiro. E não há condição, não é porque no dia 9 vai ter, né? Não há condições neste momento. É preciso, há muito o que fazer. Eu dizia na reunião passada que o mais importante para todos nós hoje é dar tranquilidade para pais, professores, profissionais da educação, estudantes, comunidade escolar. Essa tranquilidade precisa começar reconhecendo que há muito o que se fazer e que só voltará às aulas presencialmente depois desse muito estiver feito. E isso tem a ver com planejamento, né? Eu acho que esse é o principal elemento. Mas eu queria, então, nesses 2 minutinhos que faltam, entrar nessa polêmica que o Valdir Brazão colocou aqui para a gente. Primeiro, Valdir, para te dizer que há pelo menos o Elson, o Antônio, que representam o Simpro e a FEPERJ, representam, portanto, trabalhadores das escolas privadas, falando também em nome das escolas privadas. Ele só não falava em nome dos donos das escolas privadas, que aí só houve o Sinep mesmo, mas a gente ficou aberto aqui a semana inteira se outra associação quisesse. Além disso, pelo menos na fala do Aristeu, né, houve também fala sobre a relação entre escolas privadas e públicas. Inclusive, chamando a atenção para uma coisa importante, Valdir Brazão, que eu estou dizendo que isso é fácil de resolver, não é fácil de resolver. Mas nós não podemos tomar medidas que aumentem a desigualdade no acesso à educação entre os alunos das escolas públicas e das escolas privadas. Nós não podemos naturalizar isso. Isso não pode ser um dado natural de que a gente, inclusive, tome medidas que aumentem essa desigualdade, no lugar de diminuí-las. É fácil resolver isso? Claro que não. Mas eu queria que te colocasse essa questão. Qual é o problema? Do ponto de vista da sustentação econômica das escolas privadas, a solução não pode ser colocar em risco a vida da sociedade. A solução deveria ter que vir com linha de crédito, com alívio tributário, com algum tipo de questão que pensasse a questão econômica. Não, porque aqui a nossa discussão sempre é a vida está acima do lucro. E acredito que, inclusive, o próprio representante Ulisses do Sinep vai concordar com esta frase. A vida é mais importante do que o lucro. E aí, portanto, há uma necessidade que a gente analise, sim, crianças parecem sofrer casos mais leves e mais brandos da Covid-19. Sim, isso acontece, embora tenham síndromes
me lembro aqui, não sei se foi a Maria Clara ou se foi a Maria Lúcia, não lembro quem foi que falou da questão da síndrome que acomete crianças em idade, inclusive, de educação infantil, uma síndrome respiratória que muitos estão dizendo que está associada ao Covid. Mas, ainda assim, são casos menores, é verdade. Mas a circulação de pessoas significa a ampliação da circulação do vírus. E pensar numa cidade que ontem chegou a 158 mortes por dia, na média, em que a gente vai favorecer circular mais pessoas, é muito grave. Ah, mas então por que está shopping aberto? Pois então fechemos o shopping. Pois então fechemos as praias. Pois então, porque se a gente quer abrir escolas, isso está dito aí no documento da Fiocruz que eu mandei para todo mundo, que o Aristeu citou. Mas, se a gente quer abrir escolas... Obrigado, você não tinha falado um minuto, eu vou concluir com essa frase. Se nós queremos abrir escolas neste tempo de pandemia, eu acho que não dá para abrir escolas, mas ainda assim, a gente vai precisar fechar alguma coisa. A gente não vai poder ficar do jeito que está, só aumentando, só abrindo, só abrindo, só abrindo. A vida em primeiro lugar. Obrigado, vereador Tarcísio. Com a palavra, o vereador Raimon. Vereador Márcio, vereadoras e vereadores presentes, representantes das diversas instituições, eu quero primeiro agradecer esse encontro nosso aqui, porque para nós é de muito aprendizado, né? Ouvir tanto a representação dos estudantes, quanto ouvir a representação sindical, ouvir os fóruns, os núcleos mais diversos, educação especial, educação infantil, do EJA, o Fórum Municipal de Educação. Então, foi para nós, de fato, um grande aprendizado. É para nós um grande aprendizado. Tem algumas coisas que a gente tem que ter muita clareza, né? Quando o ano passado a pandemia chega e nós acabamos sendo tomados, né, por essa avalanche que, de fato, teve que fechar a escola, hoje nós temos assim uma certeza absoluta. Nós tivemos as mortes que tivemos no Rio de Janeiro e elas poderiam ter sido em número muito maior se as escolas tivessem sido abertas. Precisamos de dizer isso. O secretário Renan Ferreirinha começou a intervenção dele dizendo assim: nós ainda estamos no momento severo da pandemia. Depois ele diz outra frase que eu anotei e que, portanto, considero ela muito importante. Diz assim, olha, o presencial só vai acontecer em conformidade com a ciência, comitê científico independente e técnico. Portanto, ele está falando de protocolo de biossegurança. E a gente tem que ter clareza disso. Quando a gente... E aí o Valdir Brazão está muito correto, né, de fazer as defesas dele, o Cinep também, de fazer as colocações. Nós compreendemos perfeitamente a dificuldade financeira das escolas particulares. Ninguém de nós está alheio a isso. Todos estamos preocupados. Tanto que nós, na Câmara Municipal, ano passado, dos que estamos aqui, se não a memória não me falha, o Tarcísio, o Paulo Pinheiro, a Tânia Bastos, não sei se tem mais algum vereador da legislatura passada, nós trabalhamos assim fortemente em cima de um item que ele tem que compor um binômio. O binômio é distanciamento social e, em alguns casos, até lockdown. E esse binômio, a expressão que completa esse binômio é proteção social. Proteção social é também a Prefeitura do Rio de Janeiro, o governo do Estado e o Brasil recordarem que as pequenas empresas não podem fechar suas portas, que as escolas particulares, as que têm dificuldades, elas têm que ser socorridas pelo Estado. O Estado serve para isso. Essa é a mão do Estado. A gente tem que entender isso com clareza. Quando a gente está falando aqui, nenhum de nós está alheio a essa dificuldade econômica, financeira das pequenas escolas ou das escolas medianas privadas. Mas nós sabemos aí, com todo respeito, né? Com todo respeito, e eu posso falar assim com muita tranquilidade, porque eu falo desprovido de qualquer julgamento malicioso ou de qualquer sentimento de raiva ou de desejo ruim. O Cinep fez um vídeo ano passado, né, dizendo que podia voltar, que as escolas estavam super preparadas. O Cinep sabia que não estava preparado. Me desculpe a representação do Cinep. Eu falo isso desprovido de qualquer sentimento ruim, falo isso com muita tranquilidade.
Nós, assim como o Cinep sabia naquele momento que aquele vídeo era um vídeo inadequado para o momento, hoje, reabrir as escolas, né, para salvar a economia, a gente vai voltar o quê? Vai voltar a expressão do dono do restaurante Madeiro, que diz assim, vão morrer 8.000 pessoas, no início da pandemia, hein? Vão morrer 8.000 pessoas, mas nós precisamos salvar os nossos CNPJs. Nós não podemos salvar o CNPJ e deixar o CPF ser cancelado. A vida das nossas crianças, das nossas famílias, dos nossos profissionais importa muito. Nós precisamos, sabe, achar uma equação. A gente quer que as escolas particulares sejam fortalecidas, mas o nosso fórum de discussão, como legisladores que somos, é claro que a gente olha o todo da sociedade, mas o nosso foco na educação é olhar a escola pública. Eu não estou no parlamento para defender a escola privada, embora eu queira o bem dela, assim como eu defendo qualquer instituição privada, porque eu quero que a economia aconteça. Claro que as empresas sobrevivam, mas a gente tem que ter uma preocupação. E aqui, na verdade, a grande discussão, para concluir, vereador Marcinho, a grande discussão não é se a escola é privada ou se a escola é pública. A grande questão é a vida das nossas crianças, dos nossos profissionais e da nossa sociedade importam. E esse é um momento difícil. Então, vereador Márcio e vereador Tarcísio, que é o relator da comissão, um pouco na mesma toada do Chico Alencar, eu acho que tem que mandar mais um relatório para o Renan Ferreirinha e sugerir, Márcio, quero reforçar aqui a minha sugestão do início da reunião, de que a gente tenha, na parte da secretaria, um ouvidor. Alguém que venha... Eles já falaram, o Ferreirinha veio e já falou, não é para falar, é para ouvir, fazer escutatória, botar o ouvido para escutar, para entender um pouquinho essa dinâmica tão bonita que a gente ouviu aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador Raimon. Registrar a presença do vereador Átila Nunes. Com a palavra, o vereador Paulo Pinheiro. Boa tarde. Está me ouvindo bem? Que eu estou com... Sim. Sim, boa tarde. Vou fazer até uma sugestão depois para você. Essa tomada aí, o presidente da sessão está com uma claridade atrás, a gente quase não consegue enxergar o seu rosto, se for possível. O pessoal não pode fechar a janela, vai botar vocês um pouco para o lado, que a claridade não está dando para enxergar bem, mas isso é um problema inclusive, até a tela aqui fica meio difícil de enxergar mesmo. Pois é, está difícil de enxergar, mas tudo bem. Vamos. Eu primeiramente, dar boa tarde a todos, vereadores presentes. Já me sinto bastante contemplado com algumas das exposições feitas pelas pessoas presentes hoje. Eu queria lembrar duas coisas rápidas, para a gente poder entender e seguir. Eu não assisti, eu faço parte de uma outra comissão que está tratando da pandemia, sou vice-presidente da comissão, e nós temos discutido também esse assunto lá na reunião da pandemia. Eu queria lembrar ao representante do sindicato dos patrões, que há pouco, um dos proprietários de escola, que falou há pouco, eu queria fazer uma pequena correção. Eu sou pediatra também, sabe? Não há uma posição da Sociedade Pediatria do Rio de Janeiro fechada em relação a isso. Há discordâncias, então a sociedade não fala em nome de todos, ela está falando, parte dos membros tem opiniões que, evidentemente, são opiniões favoráveis à reabertura das escolas, privadas ou públicas, e a outra parte não tem essa mesma concordância. Da mesma maneira que a doutora Margarete Dalcomo falou sobre a importância das crianças terem volta às aulas, é importante, mas ela disse uma série de outras coisas que não foram citadas, né? Eu queria citar um ponto importante, um dos vereadores do primeiro mandato agora, de uma reunião que aconteceu no final do ano passado, ainda com a secretária de Educação anterior, que ela deu uma informação que é vital. Eu não assisti à participação do atual secretário Ferreirinha, então pode ser até que ele tenha falado isso, se falou, desculpa. Eu só queria dar dois dados que ela falou para todos nós na cobrança, que ela queria recomeçar as aulas e teve problema, não conseguiu. Ela disse, eu fiz uma pergunta a ela, quantas escolas hoje, das 1.543 escolas que ela disse que existem no Rio de Janeiro, quantas escolas estão em condições de funcionar normalmente, de se adaptarem a isso? Ela nos disse, com palavras, eu anotei em números, está aqui no caderninho ao meu lado, 1.307 escolas do município precisam de reforma, de algum tipo de reforma, desde a bica, desde a questão para lavagem das mãos, da questão de segurança das escolas, da abertura de janelas, ou seja, nós temos uma série de escolas que não estão prontas para serem reabertas em relação a isso. Segundo ponto que eu queria enfocar é a respeito da maneira como nós estamos colocando muita gente de ontem para hoje. Todos nós estamos muito felizes
com a primeira pessoa vacinada, com as vacinas chegando. Nós estamos vendo problemas enormes e precisamos entender uma coisa muito importante para quando vou falar o discurso da vacina. A vacina é essencial. Todos nós temos que nos vacinar, não há dúvida nisso. Mas é importante entender que a vacina, até o momento, não há nenhuma prova de que a vacina, aquelas pessoas vacinadas e que funcionando a vacina da maneira como ela está preparada, essas pessoas elas vão ter uma diminuição, evidentemente, na gravidade das doenças, podem se infectar, mas não terão a doença como estão tendo hoje, quando não tem vacina, e não teremos o mesmo número de mortes. Mas, em relação à contaminação, as pessoas vacinadas vão continuar, se infectarem, vão continuar transmitindo a doença. Então, nós temos que entender que não vai mudar nada no momento em relação ao isolamento social, em relação às medidas de biossegurança, todas têm que ser tomadas com 20 mil, com 50 mil pessoas vacinadas ou não. E a gente sabe perfeitamente que a cobertura, já temos um problema enorme, que já chegaram, as vacinas estão chegando para o Rio de Janeiro, para outros estados, estão abaixo da necessidade da primeira fase, onde ainda não estão os profissionais de educação. Então, é importante que a gente entenda bem que as coisas discutidas aqui, a biossegurança, a volta às aulas, a importância de termos esses cuidados, independem de pessoas já estarem vacinadas ou não. A vacina tem outra função muito importante, mas é que nós precisamos ter em mente que não adianta nada você fazer medidas, e o governo anterior foi pródigo em fazer medidas que não foram executadas, e nós vimos o que aconteceu ontem. Ontem, as medidas de segurança não foram tomadas, as pessoas estavam enchendo as praias, as pessoas continuam nas ruas, as pessoas continuam contaminando. A taxa de contaminação no Rio de Janeiro é altíssima, é quase que o dobro do mínimo necessário para essa cidade. Então, eu queria lembrar esses dados e esperar que o novo secretário, quando apresentar realmente a posição dele, que ouça tudo aquilo que foi dito hoje. Nós não podemos, de jeito nenhum, deixar de ouvir todas as colocações feitas. Não houve nenhuma criança. As crianças contaminam-se pouco, ou se contaminam, ficam assintomáticas. Nós estamos discutindo tudo que tem em volta disso. Como disse a secretária anterior, são 643 mil profissionais de educação, né, que estarão, 643 mil alunos, 70 mil profissionais de educação estarão envolvidos na volta às aulas, e é preciso entender isso com muito cuidado, com muita calma. Tirarmos qualquer briga em relação à escola pública quanto privada, nós temos que estar juntos. Os proprietários de escola, os professores das escolas privadas, têm que ter o mesmo pensamento que têm os diretores de escolas públicas, o governo em relação a essas escolas públicas. Nós temos que ter muita calma em relação a isso. Todos entendemos, não queremos que uma escola vá à falência, não queremos que as crianças fiquem sem aulas, precisamos de tomar as medidas, e o Estado, governo do Estado, governo municipal, governo federal, precisam entender que eles precisam ajudar e que não ajudaram. Na questão da alimentação, nós tivemos fatos que têm que ser relembrados, mentiras do outro governo, vamos abrir a escola aos sábados para dar alimentação, tudo isso, nada disso funcionou. Então, é preciso que a gente, ao tomar uma nova decisão, que nós tenhamos em mente todas essas informações que circularam, essas que eu estou falando em relação à vacina, a questão da... As escolas estão preparadas? O secretário pode dizer que vai poder abrir escolas com segurança? Ele já fez essas obras todas necessárias? Então, isso é o que eu queria deixar bem claro nessa posição em relação a este assunto, que é muito grave, que é muito importante e que nós não podemos tentar dividir entre escola pública e privada. As pessoas são as mesmas, os professores, muitos são até os mesmos de escolas públicas e privadas. Nós precisamos entender que não há um consenso, não há uma posição clara que possa garantir que você pode abrir a escola privada, não vai abrir a pública. Isso não é dessa maneira. Nós precisamos ter consciência, um pouco mais de consciência, entender que a questão econômica é muito importante, claro que é muito importante, mas as medidas foram tomadas no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro e no município do Rio de Janeiro, em defesa da economia, flexibilizando, deram no que aconteceu. A conta chegando agora. Essa semana, e na próxima semana, chega a conta do que foi feito em novembro e dezembro aqui no Rio de Janeiro. Por isso, eu peço a todos que tenham consciência e a calma no momento de fazer as decisões e de utilizar os discursos. Vamos ter muita calma em relação a isso, porque ninguém está falando nada de mentira em relação à dificuldade do retorno das aulas presenciais aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, estou à disposição de vocês. Agradecer ao vereador Paulo Pinheiro. Antes de terminar nossa reunião, agradecer à diretoria de comunicações,
de comissões, assessoria de informática, TV Câmara, serviço de som, cerimonial e segurança. Sem eles, não faríamos uma bela reunião. Agradecer às entidades presentes, né? Nós fizemos a primeira etapa, que foi escutar o secretário. Hoje dividimos em 2 blocos, na verdade serão em 3. Né? Raimon, o vereador Raimon dá uma desligada aí no áudio. Então, a próxima etapa, hoje fizemos a próxima etapa, que era escutar as entidades. Então, vamos escutar em mais 2 blocos. Convoco reunião da comissão para a próxima sexta-feira, 14 horas, aqui na Sala das Comissões, para continuar ouvindo as entidades, sindicatos, grupos, fóruns e movimentos de educação. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a terceira reunião da nossa comissão.